Olá, bem-vindos ao programa Momento da Graça. Esse é o nosso programa do meio da semana, produzido pela Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Caso você não me conheça ainda, eu sou o pastor Miguel. Você pode acessar todo o nosso material no nosso canal de YouTube, Momento da Graça, mas também nós temos na página do Facebook da igreja todas as lições de todos os pastores que participam e, enfim, nós queremos que você continue assistindo e enquanto a gente não pode voltar para o templo da igreja, nós vamos então estar com esse formato. E nós estamos também colocando o áudio nos nossos programas de rádio e por isso nós estamos nos limitando sempre a 30 minutos, que eu acho que é de bom tamanho justamente para um vídeo. Mais do que isso talvez não seria o ideal. Mas então, muito obrigado por que você está presente e nós queremos continuar com os nossos personagens bíblicos. Na semana passada, o pastor Dauro trouxe uma lição sobre o sacerdote Eli. E agora nós vamos hoje para uma família que teve uma interação com Eli e é uma história que nós vamos falar primeiramente da família e na próxima semana nós vamos estar falando sobre o filho que foi resultado dessa união, dessa família. Nós vamos hoje estar falando sobre um homem de Efraim, uma das tribos de Israel, um homem por nome Elcana. E Elcana teve duas mulheres. Ele teve uma esposa por nome Ana e outra esposa por nome Penina. E nós vamos, nessa primeira parte da nossa lição, nós vamos concentrar um pouquinho sobre essa questão de homens do Velho Testamento que tinham mais de uma mulher e as consequências disso. De fato, foi um relacionamento complicado, porque e você pode encontrar essa história no livro de 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Você vai encontrar a história que nós estamos contando para você agora. Então, a Bíblia nos diz que esse homem Elcana teve Penina e Ana, as duas mulheres, e Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E isso gerou uma tensão, uma pressão em cima da família, porque Penina fazia questão de passar na cara da outra que ela tinha filhos e Ana não tinha. E conhecendo a cultura judaica, a gente sabe que a maior honra para uma mulher era ter um filho e, me desculpe, mas é a cultura da época, um filho homem, um homem. As mulheres não eram tão valorizadas. Tanto é que, mesmo na lei de Moisés, quando tinham certas ofertas ou penas ou alguma coisa, sempre o valor da mulher era metade e a pena era o dobro. Então, era uma coisa da cultura dos judeus e, então, para uma judia, a maior honra, o alvo, a meta da vida era ter um filho. E se tivesse filhas, tudo bem, mas o mais importante, o que era realmente valorizado, era ter um homem. E daí então, a Penina tinha filhos, Ana não tinha, e a Bíblia explica que todos os anos Elcana levava a sua família e eles subiam para uma cidade
onde estava o sacerdote Eli e a tenda da congregação, aquele tabernáculo que Moisés tinha deixado muitos anos antes para os israelitas. Nesse tempo ainda não tinha o templo em Jerusalém, porque não tinha nascido, né, as pessoas que iam fazer o templo, que seria Salomão. Então não tinha o templo, tinha o tabernáculo. E o tabernáculo não era em Jerusalém, porque Jerusalém ainda não era a capital da nação. Mas então tinha um lugar onde o sacerdote Eli montava o tabernáculo e ele ficava lá então à porta da entrada, e as pessoas vinham, traziam as suas ofertas, os seus holocaustos, os seus animais para sacrificar. E aí então Elcana, esse homem, o pai de família, subia todos os anos para fazer as suas ofertas. E principalmente nessa época que a família era valorizada, né, que as crianças eram ensinadas a trazer as suas ofertas e tudo mais. Então Penina aproveitava para massacrar Ana. Então, antes da gente contar o resto da história, então vamos dar uma parada para falar sobre essa questão de Elcana ter duas mulheres. Muitas pessoas têm, durante toda a história da humanidade, tentado justificar ter mais de uma mulher, porque os homens do Velho Testamento, muitos deles tinham mais de uma mulher. Eu só quero dizer para você que esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 2, em Mateus. Jesus repete também as palavras de Gênesis no capítulo 19, verso 5. Efésios, capítulo 5, verso 31, o apóstolo Paulo repete essa verdade. O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O ideal de Deus é que um homem case para sempre com uma única mulher. E como eu disse, muitos homens têm tentado justificar ter mais de uma mulher usando os exemplos dos patriarcas, dos homens do Velho Testamento que tinham mais de uma mulher. Então vamos separar algumas coisas aqui. Primeiramente, tecnicamente, no Velho Testamento, ter mais de uma mulher não era adultério, porque adultério se constituía no seguinte: se uma mulher tinha compromisso de casamento ou de noivado, ou poderíamos dizer de namoro, com outro homem, então ninguém podia tocar nela, ninguém podia, né, ter nenhum tipo de relacionamento com ela, porque ela tinha compromisso com algum homem. Então, adultério constituía onde um homem tomasse a mulher do outro, ou tivesse relações com a mulher do outro. Então, isso era adultério. Mas se um homem quisesse ter 2, 3, 4, ou como Salomão, 1000 mulheres que não tivessem compromisso com outro homem, não se constituía tecnicamente em adultério. Eles eram polígamos, eles tinham mais de uma mulher, mas não era adultério. Só que o ideal qual é? Gênesis 2, Mateus 19, Efésios capítulo 5. Deus no início diz, Jesus, o Filho de Deus, repete em Mateus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 31, repete: eis que o homem se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o ideal de Deus.
Aí, então, convenhamos, os homens, né, são homens e eles gostam de ter mais de uma mulher. E, como eu disse, muitos homens têm tentado, inclusive homens que se dizem homens de Deus, têm, nos nossos tempos, têm tentado usar isso, dizendo, Abraão tinha mais de uma mulher, Jacó tinha 4 e com as 4 mulheres teve 12 filhos que se tornaram, né, Israel, né, a nação, através de 4 mulheres. Mas só que isso não é o ideal de Deus. Não é o desenho de Deus para a felicidade do homem. E só para você saber a gravidade da coisa, conheci pessoalmente um missionário americano que trabalhava no Peru, na cidade de Lima, e ele levou a sua esposa americana para lá, teve seus filhos e tal, levou para o Peru, mas lá ele conheceu uma peruana e aí ele, quis ter outra mulher. E o que é que ele fez? Ele alugou uma casa que era 2 pisos, 2 apartamentos, um em cima, outro embaixo, na cidade de Lima. E lá ele colocou a americana embaixo e a peruana no andar de cima. E quando então as igrejas que o apoiavam confrontaram e disseram, não pode, isso aí não pode. Então ele disse, não, mas Abraão, Jacó, Salomão. Então ele usou isso como argumento. Graças a Deus que as igrejas não permitiram, tirar o sustento dele. E bem feito, tinham que fazer. Mas eu só quero que você entenda que as pessoas dizem isso, usam isso. Mas não use não, meu amigo. Porque deixa eu explicar uma coisa. Segunda coisa, além desse detalhe que no Velho Testamento não era tido como adultério, sim, apenas poligamia. Mas deixa eu explicar uma coisa prática. Um homem, o homem, macho, sexo masculino, o homem não é complicado. Agora, as mulheres são complexas, eu não vou chamar complicadas, porque isso aí pode dar problema para nós. Mas as mulheres, de um modo geral, elas têm uma complexidade grande. E um homem que é muito simples, muito quadradão, muito assim focado nos seus interesses. O homem não é fácil o homem dar conta da complexidade feminina. Ele tem dificuldade em lidar. Então, se ele não dá conta de uma mulher, como é que ele vai dar conta de 2, de 3, de 4? Então, não vá nessa não. Case com a mulher certa, e a Bíblia diz o quê? O homem se unirá à sua mulher, os 2 se tornarão uma só carne. Se você quer um relacionamento bom, escolhe a mulher que Deus tem para você, case com ela, fique casado com ela, só com ela, com mais ninguém, a sua vida inteira. Você se dará bem. Mesmo assim, será difícil, porque o homem dificilmente dá conta da complexidade do ser feminino. Então, não foi diferente no caso de Elcana. Ele teve 2 mulheres e Penina tinha filhos e ela usava isso para cutucar, infernizar a vida da outra mulher. Só que dentro da história, se você quiser ir lá na Bíblia examinar capítulos 1 e 2 de 1 Samuel, então nessas subidas para adorar e para ofertar todos os anos, então numa das vezes Ana muito triste, muito para baixo pela humilhação que ela passava. Então Elcana chegou para ela e disse,
olha, eu dou coisas boas para Penina, mas eu dou muito mais para você. E a Bíblia inclusive diz, perdão, a Bíblia ainda diz que Elcana amava Ana. E esse favoritismo já deveria ser, talvez, com certeza Penina, né, percebia que Elcana, né, favorecia mais a Ana, ele amava a Ana, diz a Bíblia. E isso já é um problema muito grave. Se vai ter mais de uma mulher e você ama uma e a outra você trata só como objeto, né, para os seus desejos, então você já sabe que vai ter gravíssimos problemas. E Penina com certeza percebia isso. Mas Elcana disse para Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, mas dentro desse plano divino, o homem não pode substituir os filhos. Os filhos são necessários. A mulher se completa através dos filhos, principalmente na tradição judaica. E daí então ela continuou muito triste. E aí, para contar o resto da história, então eles foram lá para a casa do Senhor, né? Não era templo ainda, era o tabernáculo, e Ana entrou e a Bíblia nos explica que ela ficou chorando e orando, e ela não falava as palavras na sua oração, mas os lábios moviam. E Eli, ali do lado, o sacerdote Eli, ali do lado, via aquilo e achava que ela estava com aquele desespero que ela demonstrava, que ela estivesse embriagada. Aí ele chegou para ela e disse, aparta-te desse vinho. Aí ela explicou, não, Senhor, eu não bebo, eu não bebi nenhuma bebida forte. É que a minha alma está angustiada porque eu não tenho filhos. Já está passando da hora de eu ter filhos e eu não tenho nenhum filho. E eu fiz aqui um voto a Deus que se Deus me desse um filho, eu dedicaria a vida inteira desse filho ao serviço do Senhor. Eu daria meu filho para servir a Deus. Ele não seria meu, ele seria de Deus. E aí então Eli disse, Deus vai ouvir a tua oração. Pode voltar para casa que você vai ter um filho. E pois não é que aconteceu exatamente assim? Voltaram para casa. Ela, inclusive a Bíblia diz que ela voltou alegre. Ela já não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza profunda. Então ela voltou para casa alegre, sabendo que Deus ia ouvir a oração dela. Ela teve fé. E daí então ela teve o filho e deu o nome do filho Samuel. E aí nós vamos explicar uma coisa interessante para você que você pode conferir na Bíblia. Tem muitos nomes de pessoas do hebraico, né, do Antigo Testamento, que seus nomes terminam com as letras E-L, El. E esse E-L é o nome genérico para Deus. E Samuel, então, que foi o filho que Deus deu, o filho do voto dela, Samuel significa justamente, e a Bíblia diz isso lá, nesses capítulos que você vai ler, que Samuel significa pedir do Senhor, pedir de Deus. Samuel é a resposta à oração de Deus. Então significa isso, Samuel. Pedir de Deus, ele me deu. Então, ela teve o filho Samuel, e aí a Bíblia não diz exatamente quanto tempo foi, mas ela eventualmente cumpriu o seu voto e levou o filho
para Eli. E nós vamos falar mais sobre esse detalhe daqui a pouquinho. Mas antes que ela entregasse, ela teve um tempo. E quando era a época, depois de talvez 2 anos, né, porque ela voltou, ainda ficou gestante, teve o período de gestação e tal, e não sabemos então quanto tempo foi, até que chegou um dia que, 1 ano, 2, 3, não sei, que eles iam subir novamente para adoração, para o holocausto. Elcana chamou Ana, ela disse, não, o filho está pequeno, eu só vou junto quando ele for desmamado e for o tempo de eu entregar o meu filho para o sacerdote Eli. Então ela ficou em casa. Então ela teve o privilégio de ter o filho ao peito, de ver o seu filho talvez dar os seus primeiros passos, começar a falar. Ela teve um pouco de tempo, e todos nós que somos pais e as mães principalmente sabem que com cada dia que passa, que você tem o seu filho presente, o seu amor cresce todo dia, aumenta. Quanto mais tempo você tem um filho, mais o amor aumenta. Então ela teve esse tempo. E esse amor com certeza era profundo, intenso. Primeiro filho, único filho até então. E daí então, com certeza, não foi fácil. Ela, depois de algum tempo, não sei quanto, 2 anos, 3 anos, ela subiu com seu esposo e ela levou o filho e entregou para Eli. Aí a gente não pode nem imaginar, mas ela fez uma coisa, era tão importante ela ter um filho, que ela fez esse voto a Deus e ela cumpriu o seu voto e entregou o filho para Eli criar o único filho dela. Agora, não se aflija, porque mais tarde, no capítulo 2, a Bíblia diz que ela teve 3 filhos e 2 filhas. Depois de Samuel, ela encheu-se de outros filhos e teve essa felicidade. Mas ela entregou o seu filho para Eli criar. Eu quero, nesses últimos instantes, falar para você a importância da decisão de Ana entregar esse filho para ser dedicado unicamente para servir a Deus a vida inteira. Que esse filho não seria mais dela, seria de Deus totalmente. Porque Eli, e ela conhecia Eli, e ela conhecia os filhos de Eli, que eram também sacerdotes e eram bandidos. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram tão perversos, tão maus, que eles, quando as pessoas traziam as carnes para as ofertas, eles pegavam o melhor de tudo para eles. Eles se aproveitavam das moças que vinham para as ofertas. Eu não posso, assim, ser muito explícito aqui, mas você entende o que é que eu estou falando. Eles eram extremamente perversos, pecadores, corruptos, criados por Eli, seu pai. E está aqui Ana levando seu único filho, Samuel, para entregar para Eli, que não sabe criar um filho, para ser criado por ele, mas porque ela sabia que Deus tinha um plano. E por sinal, se você for para o livro aos Hebreus, Samuel é um dos heróis da fé que está incluído lá, o filho de Ana e Elcana. Samuel está lá na lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Mas ela fez isso. Ela dedicou o seu filho. Vamos terminar
dando algumas dicas, né? Um resumo de toda essa história bonita e complicada, mas que você, né, possa aprender alguma coisa com essa heroína da fé que era Ana. Primeiramente, dedicar os nossos filhos a Deus. Colocar desde a concepção dos filhos nas mãos de Deus. Deixar que Deus seja o autor, que Deus seja o dirigente das vidas dos nossos filhos. Porque quando nós pensamos em Ana, que amava muito, com certeza um amor intenso desse filho, que até então era filho único. Ela não tinha outro filho quando ele foi desmamado e ela foi e entregou inteiramente a Deus. Mas entregou nas mãos de Eli, que não era um bom pai, que via os males, a corrupção dos seus filhos e não fazia nada, diz a Bíblia. Mas então, Ana teve a coragem de dizer: eu confio em Deus. Deus vai fazer de Samuel, apesar de ser criado por outra pessoa, que não sai dos meus cuidados. Então, a ideia aqui é a gente abrir mão dos filhos da gente, de colocar nas mãos de Deus. Eu e a minha esposa, Dona Bev, nós fizemos isso com os nossos 4 filhos. Nós decidimos que eles não seriam nossos, seriam de Deus, para Deus trabalhar as suas vidas, fazer a sua vontade na vida dos nossos filhos. E foi a melhor coisa que a gente fez. São filhos perfeitos? Não, tem muitos defeitos. Nós somos pais perfeitos? Não, temos muitos defeitos. Mas Deus é maior. E nós decidimos fazer conforme o padrão bíblico. Um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, e os filhos seriam de Deus. Seriam dedicados a Deus. E se você fizer isso, Deus vai honrar. Deus vai fazer mesmo que a criação seja, né, como foi o caso de Samuel, né, a criação da sua vida foi nas mãos de Eli, um homem muito desqualificado como pai. Mas Deus fez de Samuel um herói da fé. Então, homens, uma só mulher, fiel a ela, até que a morte nos separe. Mulheres, sejam como Ana, queiram filhos. Sei que hoje muita gente diria como Ana, eu tenho um filho só e eu queria entregar. Mas não faça isso não. Entregue nas mãos de Deus. Queira ter filhos e tenha filhos dedicados a Deus. E você vai ver que Deus vai fazer uma grande coisa com a sua família. Então vamos aprender com a família de Elcana e Ana. Deus abençoe você e até a próxima ocasião.